Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Para nós uma satisfação voltarmos aqui nos estúdios do CETADB. Estamos acompanhados hoje do pastor Adovilson Alves de Andrade, também o nosso companheiro de sempre, o Jonatas Emanuel, que agora voltou das férias, né? Pastor Adovilson, paz do Senhor. Pastor Hércules, Jonathan e aos nossos queridos irmãos que amam, não é? Que tem prazer na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. E estamos aí para mais uma aula, em nome de Jesus. Muito bem, a lição de número 10, que será ministrada presencialmente no próximo final de semana, 3 de setembro. Nós queremos chamar aqui a sua atenção, não é? Esse será, né, na verdade, o último mês que nós estaremos estudando essa que é a nossa lição do terceiro trimestre de 2023. O tema desta lição é a renovação cotidiana do homem interior. Olha aí que maravilha. O textório da lição está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 16. E o texto diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse é o textório da lição, uma palavra maravilhosa. Este capítulo, né, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios é um capítulo interessante para você fazer um estudo joia com a igreja, inclusive. Tem aqui temas importantes nesse texto. Vamos então para a verdade prática da lição. A verdade prática diz assim: por intermédio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Esse aqui é o texto da verdade prática. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. O texto é 2 Coríntios capítulo 4, versículos 11 a 18. Com o pastor Adovilson, acompanhe a leitura através da sua lição, ou se você não tem, através da sua Bíblia. Deixa eu aproveitar aqui, você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, já pode se organizar, porque a CPAD já está disponibilizando as lições para o próximo trimestre. Então você já se organiza, já antecipa o seu pedido e assim você terá as lições para disponibilizar aí para os membros da igreja com um pouco mais de antecedência. E com certeza os irmãos já vão ter condições de ler e estar refletindo. Vai ser bênção. Pastor Adovilson, vamos então à leitura? Bem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 a seguir. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Muito bem, esse é o texto da leitura bíblica em classe que nós acabamos de realizar, 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 11 a 18. Os objetivos desta lição, que está dividida em 3 tópicos principais, não é? No primeiro deles é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. No segundo, é compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E no terceiro ponto aqui, despertar os alunos para buscar um renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Esse, então, os objetivos que nós pretendemos alcançar ao concluirmos o estudo desta lição. A palavra-chave da lição de número 10 é renovação, e o pastor Adovilson trouxe algo especial aqui relacionado à palavra renovação. Muito bem, a palavra renovação sugere novo ou sugere uma mudança completa para melhor.
uma verdadeira revolução, e isso define aquilo que acreditamos. Novo, não em termos de tempo, mas em qualidade, e renovado, melhorado, excelente. Agora, essa questão, pastor, renovado, eu trouxe aqui. Renovado é fortalecido, revigorado, não é? Os seus poderes de mente, quando ele escreveu, se expandiram a sua coragem e se tornou mais ousada a sua coragem. Ele tinha visões mais claras da verdade, ele tinha mais fé em Deus. Ao se aproximar da morte e do céu, a sua alma foi mais elevada do que o mundo. Ele ficou mais cheio das alegrias e triunfos do Evangelho. É o assunto que nós vamos estar estudando aqui, a renovação interior. O corpo vai se debilitando, mas o nosso interior vai sendo renovado dia a dia, em nome de Jesus. Muito bem. Me ocorreu agora aqui com essa explicação sua, um personagem que é o caso do Moisés, né? Moisés, com 80 anos de idade, começou o seu ministério com eficácia, né? Já era alguém que tinha o seu corpo que trazia algumas fragilidades, porque era de 80 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Vamos lá, então, para a introdução desta lição, uma vez que as adversidades externas são, para nós, uma incontestável realidade. Não há como nós contrapormos a isso, porque os problemas estão aí. Apesar disso, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação. Essa que o pastor acabou de definir aqui para nós, essa renovação espiritual que ela se aplica no nosso homem interior, no interior da nossa vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nesta lição, então, nós vamos aprender que o sofrimento do homem exterior, ou a respeito do sofrimento do homem exterior, a respeito do fortalecimento do homem interior e também a respeito dos desafios atuais, de como as forças externas tentam esmagar a nossa vida espiritual, que é tudo aquilo que até aqui temos abrangido, né, estudando esta lição do terceiro trimestre. A finalidade atente para isso, mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Nós temos em Paulo, que é o autor da epístola, que está como base para a nossa lição, um grande exemplo, né, de alguém que de fato sofreu externamente, porém o seu homem interior, aquele que se relaciona com Deus, renovado com certeza, dia após dia. Pastor Odovilson, o primeiro ponto da lição é o sofrimento exterior. Vamos lá? Então, o tópico 1 e o subponto 1, a experiência de Paulo. Veja bem, o apóstolo Paulo é um exemplo de homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, tá? A ponto dele perder a esperança da preservação da própria vida. Segundo Coríntios 1:8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Isso implica, pastor, que momentos da vida nós vamos estar meio que balançados, mas nós vamos entender que Deus é sempre conosco. E eu trouxe aqui também algo interessante. Nós, continuando a leitura desse tópico, ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites e apedrejamento. Esse texto, pastor, de 2 Coríntios 11, começa lá no 23, é a derrota da teologia da prosperidade. Com certeza. Porque dizem eles que o crente não pode sofrer necessidades materiais, que não pode também ficar doente. Quando alguém falar isso para você, peça para ler lá 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 23 a seguir. Paulo passou por apedrejamento, açoite, prisão, perseguição, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Então, esse texto é a derrocata da teologia da prosperidade. Se formos observar pela perspectiva desses ensinamentos,
Paulo, então, estava completamente desviado. Estava fora do plano, fora Agora, do propósito. Exatamente. Então, essa é a experiência de Paulo que nos vão trazer ensinamentos hoje. Muito bem, o tópico 1 ainda, a experiência de Paulo. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada da fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E, aliás, no contexto hoje social em que vivemos, se você tentar espranar as verdades bíblicas, com certeza haverá perseguições. Isso é fato, isto é uma realidade. Aliás, nós, quando pregamos a verdade, somos realmente apedrejados, não é mesmo? Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Lá em 2 Coríntios 4:6 diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E o versículo 7 é um texto que eu acho muito lindo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não a nós. Somos barro. Nós vimos a lição passada, somos feitos do pó da terra. Lá em 33:6 de Jó diz que nós somos lodo, mas dentro deste vaso, pastor, existe aí um tesouro guardado. Excelente. E era costume da época também guardar coisas valiosas em vasos, não é? O que é este conhecimento? É das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais, que somente nós temos acesso. Né? Os manuscritos que foram achados lá em Qumran estavam todos guardados, bem guardados, dentro de vasos de barro. Continua ali, ó, é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais, né? E por isso, como seres humanos, somos frágeis. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 5, diz assim: pois quando chegamos a Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Veja bem a situação, o contexto de Paulo quando ele pregava o evangelho na época, não é? Nesse aspecto, o homem exterior, né, que é a carcaça, que é a parte exterior do homem, invólucro, né? Exato, padece e sofre ataques por causa da cruz, pelo qual, olha lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, tudo suporta. Versículo 10 de 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 10, diz assim: por isso, tudo suporta por causa dos eleitos. Aqui temos um amor do pastor pela igreja. Tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. É um exemplo para nós, né? Essa experiência vivida por Paulo é algo incontestável, né, para os nossos dias hoje. Aí nós devemos tomar essa experiência de Paulo como exemplo, que é exatamente o segundo ponto da lição aqui, que fala a respeito do exemplo do apóstolo. Mesmo diante de tal sofrimento, conforme especificado por ele próprio na sua defesa do apostolado, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, mesmo diante desse sofrimento, ele não retrocedeu e muito menos negou a fé. Tanto que no final da sua carreira, quando ele escreve a Timóteo, segunda epístola a Timóteo 4 e 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Enquanto muitos estão combatendo um mau combate, desistindo da carreira ou saindo na carreira, né? E abandonando completamente a fé. Paulo tinha, na verdade, uma grande certeza, uma convicção do seu ministério, da sua chamada. As provações, as dificuldades que ele enfrentou, os problemas que ele enfrentou, na verdade foram os instrumentos de Deus para forjar a sua confiança no Senhor, não é? De maneira que a sua vida e o seu ministério estivessem prontos, preparados, abalizados para poder exatamente fazer tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele fez. Ele reconhece as suas fraquezas e que essas fraquezas são instrumentos do poder divino. Quando fala de uma excelência em vasos de barro, ou uma riqueza,
dentro, escondido em vaso de barro, é exatamente isso. Nós, na verdade, não somos nada. O que tem valor, na verdade, é aquilo que está em nós. A mensagem do Evangelho, o Espírito Santo que está em nós, o próprio Deus habitando nas nossas vidas. Isso é que é essa riqueza que está guardada, não é? Essa riqueza excelente guardada em vasos de barro. A vida, ou a sua vida, a vida do apóstolo, está a serviço do Mestre, e assim também deve ser as nossas, também em favor daqueles que são escolhidos, e além disso, para o serviço, para a glória do nosso Deus. É assim que nós devemos usar o exemplo de Paulo para o benefício da obra do Senhor. Então, entendendo que a sua vocação era algo de Deus, ele fez a declaração que está na segunda epístola, capítulo 4, versículo de número 16. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou vá se envelhecendo, vá adoecendo, não é? Vá ficando debilitado, ainda que o nosso corpo vá, conforme passando os dias, se debilitando, o homem interior, esse está renovado dia após dia. Nesse aspecto, então, o legado, os ensinos, o exemplo, né, do apóstolo é de perseverança, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, nós entendemos que o salvo não desanima e nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou. João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pastor, Sim, só pastor. uma colocação desse João 16:33 que eu trouxe aqui. Ele diz assim, eu venci o mundo. O que significa isso? A vitória de Cristo sobre o mundo é a vitória dos crentes através dessa vitória. Jesus superou todas as aflições do mundo. Ele fornece conforto, cura e ajuda àqueles que necessitam. Os problemas do mundo não nos vencerão, pois o nosso Senhor já os venceu antes. Glória a Deus. Olha aí, maravilha. Temos assegurado da parte de Cristo esta grande bênção. Muito bem, meu pastor. Falando a respeito do sofrimento exterior, o subponto 3 fala da esperança do crente. Está contigo. Isto, vamos lá, na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Veja bem, a letra A diz aí, atribulados, mas não angustiados. Que coisa! Essa palavra atribulado, pastor, significa prensado como uvas, não é? Espremido, pressionado com firmeza, estreitado. É isso que significa as tribulações que nós passamos aí. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado, tá? Letra B, perplexos, mas não desanimados. Perplexo, atordoado, boquiaberto, confuso, desnorteado, desorientado, espantado. Perplexo, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera, porque tem um alvo, tem um objetivo, Tem uma confiança, tem em quem crer. E perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Isso é fato. Aliás, Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abatidos, mas não destruídos. Esse abatido aí, sem força, muitas das vezes deprimido, né? Desalentado, humilhado, subjugado. Nós passamos por isso. Nós estamos neste mundo. Mostra que mesmo derrubado, o abatido, o crente não é nocauteado. Ou seja, ele não fica direto ali deitado. Se a gente ele vai reagir. Se a gente levar isso para o boxe, o indivíduo tomou uma e caiu, mas não está nocauteado, não é? Ele vai se levantar. Aleluia. Muito bem, o texto ainda lá, o tópico 1 e subponto 3, a esperança do crente, o texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Lá em 1 Coríntios 10:13 diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá. Olha que
Que versículo, pastor? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Então, fica tranquilo, se está vindo alguma luta, Deus sabe a medida que nós suportamos, Ele está conosco. O nosso Senhor teve êxito sobre a morte, e do mesmo modo temos esperança da vitória e da vida eterna. Lá em 2 Coríntios 4,14, você pode ler, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor, Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurança de Cristo. Tito 2:13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, vamos em frente, a luta virá, mas nós somos mais que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. Muito bem, encerrando então esse tópico primeiro, o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Esse é o segredo. Nós devemos seguir o seu exemplo. Nós vamos para um intervalo. Quando retornarmos, estaremos estudando sobre a renovação interior. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, retomamos aqui. A renovação do homem interior é o tópico de número 2. E nós vamos então já para os desdobramentos neste tópico. O primeiro subponto aqui é o fortalecimento diário. Pastor Adolfo. Muito bem, vamos para o tópico 2, o subtópico 1. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Veja bem, isso não é força humana, é uma atuação do Espírito Santo em nós, manter-se firme na adversidade. João 14:16 diz assim: e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, o Consolador, para estar com vocês para sempre. E o verso 17 de João 14, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, toda essa ação do Espírito Santo, toda esta renovação é atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Esse poder do Espírito atua no homem interior, espírito e alma, e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e dos sofrimentos exteriores, o nosso interior, aleluia, contudo, se renova dia a dia, que foi o texto que nós lemos ali em 2 Coríntios 4,16, né? Isso é a operação do Espírito Santo que qualifica o salvo a não desfalecer. Então é mérito, não é mérito humano, pastor. É a ação do próprio Deus, do né? Espírito Santo em nossas vidas. Tópico 2 ainda, o subponto 1, o fortalecimento diário. Do ponto de vista das disciplinas, não é? Espirituais, práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, da separação das coisas desse mundo, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus.
Eu até separei aqui Efésios 5,18, tem várias referências aí, mas só o 5,18 diz assim: e não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então está aí a regra, a norma. Nós queremos vencer tudo isso, queremos ser renovados, vamos ser cheios do Espírito Santo. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo. Olha aí, servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. 1 Coríntios 16:13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, ou seja, não desanimem, vamos em frente, que a vitória é nossa, pelo nome de Jesus, né, pastor? Muito bem, avançando então para o peso ou o eterno peso de glória, é o subponto 2, que nós estamos aqui falando a respeito da renovação interior. O apóstolo declara da seguinte forma em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então aqui ele estabelece um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparado o peso da glória, que é eterna, à tribulação, é leve e passageira. Ou seja, o momento pode ser difícil o quanto for. Se você não perder de vista que a glória eterna que nos está revelada é muito superior, ainda que você possa ter alguma coisa de bom nessa terra, aquilo que nos espera é muito melhor. Então, se você não perde isso de vista, com certeza você será um crente bem-aventurado e viverá feliz nesta terra, independentemente da situação de adversidade que você esteja vivendo. Nesse sentido, então, a gente observa que a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando o homem interior a prosseguir, e que a fé que se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Esta fé, ela vai crescendo quanto mais diante das dificuldades, porque as dificuldades também proporcionam para nós amadurecimento, né? E aí vai crescendo, e com este crescimento a gente alcança, não é, essa condição de, mesmo em dificuldade, você prosseguir. Tanto que é bem fácil você imaginar. Nós estamos passado da metade do ano de 2023, se você começar a rememorar aquilo que você já enfrentou de dificuldade só durante esse ano e o quanto você já saiu fortalecido do problema, você vai verificar que isso vai impulsionar você ainda mais. E se você já tem um tempo de experiência de fé ainda maior, 10, 15, 20 anos de fé, quantos são os problemas que você já enfrentou e quanta maturação trouxe para a sua vida os problemas que você enfrentou. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração, muita atenção para isso, e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Aí o pastor Adolvilson anteriormente já havia mencionado o texto de João, capítulo de número 16, o verso 33. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir, que inclusive também é algo que o próprio apóstolo Paulo menciona em Romanos 8,18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Prosseguindo, pastor Adolvilson, subponto 2, o eterno, ou na verdade já o 3, né? A visão da eternidade. Tópico 2 e subponto 3, fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura. O foco é a eternidade. O cristão é exortado, aconselhado a não focar, veja bem, nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem, pastor, são eternas. Eu trouxe aqui a Nova Versão Internacional, 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, ou seja, no material, na matéria, mas no que não se vê, no espiritual. Pois o que se vê,
A matéria é passageira, transitória, temporal, mas o que não se vê é eterno. E eu costumo dizer, pastor, para os alunos, que o mundo espiritual é mais real que o material, porque o mundo material ele será destruído. Se Jesus, por exemplo, não voltar daqui uns 100 anos, esse estúdio será destruído. Não vai ter mais. Não vai ter mais. A nossa igreja, se Jesus não voltar aí, vamos jogar aí uns mais de 200 anos, já não vai existir mais. Vai ser outra igreja. Então, o mundo material passa, porém, o espiritual, aquilo que não se vê, pastor, permanece para sempre. Portanto, o mundo espiritual é mais real que o material, tá? Constatando as coisas visíveis, contrastando, as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais, ou seja, a passageira, com as eternas. O apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé eu aplico para as coisas invisíveis e espirituais, é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Não esperamos muita coisa com esse mundo, pastor. Nós esperamos no mundo. E o próprio Paulo falou que se a gente esperar só nessa vida, a gente é muito miserável. Muito miserável. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Sim, os pés no chão, olhando para a eternidade. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aqui, pastor, eu escrevi assim: todas as bênçãos, esta lição, terrenas são passageiras, passíveis de perda, e nem mesmo podem ser prazerosas sem Deus. Vem em primeiro lugar. Se Deus não vir em primeiro lugar, somos peregrinos, passageiros e não pertencemos a este mundo. Portanto, sonhemos com a nossa verdadeira pátria e desapeguemo-nos das coisas terrenas. Para encerrar esse ponto. Muito bem, olha. Precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Esta é a sinopse aqui do nosso ponto de número 2. E nós vamos então para o terceiro tópico desta lição, mas não sem antes fazermos aqui um intervalo. Preste atenção nesse recado, é algo que, através do CETAD, nós estamos oferecendo para os nossos alunos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Retomando aqui, meus irmãos, o tópico de número 3, dos desafios de hoje. Iniciando aqui, meu pastor, a cultura secularista é o primeiro subponto da lição e diz assim: o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Veja que nós estamos estudando isso já nesse trimestre todinho até aqui. Veja os assuntos, os temas que estão sendo estudados e você observa que tudo aquilo que nós temos falado aqui é justamente a oposição do mundo e desse sistema secularista que procura esmagar a vida espiritual dos crentes atualmente. É um sistema materialista, que é secularista por vez, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Então a tentativa é negar isso tudo
para que as pessoas não reconheçam valor espiritual nessas coisas e com isso não tenham uma vida com Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo, o nosso Deus Todo-Poderoso, continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Essa tem sido a busca de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Crentes que vivam de fato para o Senhor. O segundo subponto, pastor Odovilson, é o relativismo doutrinário. Muito bem. Outro ataque, nós estamos aí no tópico 13, o subponto 2, você que está com a sua lição, não é? Professor e aluno. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Agora, veja bem, essa relativização é a desconstrução, não é? O que é desconstruir? É desfazer, é desmontar, despedaçar, destruir, desestruturar esta nova sociedade onde impera o humanismo. Está tentando destruir o que nós temos aqui como base, como norma, não é? Agora, veja bem, ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Por isso que o crente deve estar, não é, na igreja, aprendendo, buscando a palavra de Deus, aprendendo os ensinos de terça-feira, fazendo um curso teológico. Assim, pastor, nós somos renovados interiormente. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina, e nós já estamos vivendo esse tempo. 2 Timóteo 4,3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina esta, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. E a Bíblia ainda orienta, para corroborar com isso aí, pastor, Romanos 12:2. Diz lá, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, nós, pastor, temos a Bíblia Sagrada para fazer assim, uma análise do que está sendo ministrado, do que está sendo ensinado. Porém, hoje, pessoas estão procurando doutores para massagear o seu ego, para pregar vitórias e conquistas. Veja que pessoas importantes da sociedade estão indo, inclusive na mídia, usando a mídia, para dizer que a Bíblia já é um livro que está ultrapassado e que precisa ser feita essa releitura. E nesta releitura eles querem dar uma aliviada para que os adúlteros possam estar na igreja sem serem confrontados com o seu pecado, para que homossexuais de toda a natureza, segundo aquela terminologia LGBTQIAPN+, para que esse grupo também esteja na igreja e a palavra de Deus não os confrontem com o seu pecado. É esta releitura que querem fazer. Então, tirar aquelas partes que estão na Bíblia, por isso que é uma leitura seletiva, não uma releitura seletiva, tirar aquelas partes que confrontam o homem com o seu pecado, que desagrada a Deus, para que as pessoas possam estar confortáveis na igreja. As pessoas que estejam confortáveis na sua casa, nos clubes. Na igreja é lugar de confrontação com a palavra de Deus e contra o pecado, porque a Bíblia é assim. Né? A Bíblia ela é dessa forma. Pastor, só para encerrar esse comentário aqui, eu trouxe aqui, ó, a Bíblia não vai se adaptar ao homem. E sim, o homem deve se adaptar à Bíblia, que é a palavra de Deus. Não tem como ser diferente, né? O relativismo aliado com a ideologia secularista, eles, eu não vou dizer que impõem, mas eles tentam impor, não é? O que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado, esse que tem a sua renovação diária, não é? Deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme o texto de Judas, versículo de número 3. Então, esse é o aspecto que nós queremos destacar a respeito desse relativismo. Quando você vem confrontar alguém com base na Bíblia, com o seu pecado, aí o indivíduo fala, não, mas isso aí
é relativo e começa a relativizar, não é? A Bíblia é um livro de absolutos. A palavra de Deus, ela não muda e não mudará. Os homens, sim, esses mudam e se entregam ao pecado, aos deleites da vida, quanto mais. Mas a Bíblia não muda. E o que a gente observa é pela história bíblica e pela história da igreja, que é após o tempo em que a Bíblia foi escrita e foi canonizado os livros que nós temos aqui, os 66, não é? Você vai observar que tem muita história que ocorreu de pessoas que tentaram viver com uma proximidade muito grande com essas coisas que nós aqui estamos condenando pela palavra de Deus e que tiveram problemas graves com as suas vidas e com as suas famílias. Vamos lá, pastor? Batalha espiritual, subponto 3. Tópico 3, o subponto 3. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. Isso é fato, é realidade. A nossa mente é um campo de batalha constantemente. O tempo todo. A Escritura diz que Satanás é o Deus, com D minúsculo, deste século. E que o mundo jaz no maligno. Ele está no controle do sistema mundano. Por isso, aliás, ele está no controle, mas Deus acima de tudo, né? Sempre deve prestar contas. Ele está no controle, mas no cabresto de Deus, né? Ele só faz aquilo que Deus permite que seja feito. Exatamente. Por isso, a declaração de fé das Assembleias de Deus realça que foi com o engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Aliás, eu até marquei aqui lá em Gênesis 3 e 4, que não está aí na lição, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Já está contrariando o que Deus diz através da sua palavra. Veja bem que esse camarada já começou lá no Éden, contrariar a palavra de Deus e vem até os dias de hoje, pastor. Então, veja bem, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. E ele ainda instiga, Gênesis 3:5. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí se exaltaram, né? A altivez tomou conta, que aliás foi o pecado de Satanás que causou a queda, não é mesmo? Foi a declaração de fé da Assembleia de Deus que realça o engano que ele começou as suas atividades contra o homem lá em Gênesis 3 e 13, 2 Coríntios 3. Com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Apocalipse 12:9 diz, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E chegará o momento também de ser lançado no lago de fogo pela eternidade. Com certeza. Os espíritos malignos têm a capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. E aí, se você observar esses movimentos minoritários que estão aí e que tentam impor uma pauta sobre a sociedade, não é? Você vai observar que essas pessoas estão justamente dessa forma aí, não é? Porque já estão influenciados por espíritos malignos, vivem na desobediência, estão sendo manipulados, vivem aprisionados e ainda nesta tentativa de colocar as pessoas contra Deus. Por isso que você vai entender em Efésios 6:2 que a Bíblia alerta a respeito da nossa luta, que esta luta não é contra o homem, contra pessoas, o texto diz sobre contra carne e sangue, mas contra os demônios, contra os principados e potestades que atuam nos ares. É contra esses a nossa batalha. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo. E aí o texto de Efésios 6:18 fecha a questão nisso. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. É assim que nós vamos concluir este ponto de número 3, falando que a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Então, atentem, precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. E este fortalecimento deve ser pela renovação do homem interior. Conclusão, pastor Adovilso, desta nossa lição de número 10. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida, segundo Coríntios 4:11.
Apesar do padecimento e das aflições, nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, o tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e do mal. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, queremos aqui agradecer a cada um de vocês que chegaram conosco até o final do estudo desta lição de número 10 e reforçar: o homem interior deve estar renovado dia após dia. Pague o preço, não é? Se esforce, esteja na presença de Deus, estude a palavra do Senhor, porque essa é de fato o sustentáculo da nossa fé. E assim, certamente estaremos fortalecidos para vencermos os problemas, as batalhas, as tribulações que enfrentarmos no nosso dia a dia. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueçam de orar por nós, porque precisamos da cobertura de oração da igreja. E também pedir a você que nos ajude compartilhando o conteúdo desta aula com os irmãos da igreja, com outros professores, superintendentes de escola dominical que você conheça, para que eles também possam ter e serem edificados por meio daquilo que nós temos explanado aqui no dia de hoje. Deus abençoe. Pastor Adolvilson, as suas considerações. Muito bem, Deus abençoe a todos. Espero que você e sua família estejam debaixo das bênçãos de Deus. Orem por nós. Nós oramos por vocês e a vitória é nossa. Pelo nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.